hoje quem estaria ministrando a palavra seria a Aurinete. E aí, por causa de uma reunião que aconteceu agora à noite, e ela não pôde estar presente, uma reunião que envolve lá o trabalho dela na escola, ela não pôde estar aqui. Então, se eu disser para os irmãos que eu também tive muito tempo para preparar, não tive. Mas eu quero meditar com os irmãos. A gente vai ter aqui acredito que vai ser rápido, mas eu quero meditar com os irmãos aqui lá em Daniel capítulo 6, momento quando Daniel ele é preso, né? E ele é lançado na cova dos leões. Então aqui nós vamos estar pensando um pouco nesse episódio, que é um episódio assim extremamente conhecido na Bíblia, né? E o profeta Daniel, ele é um profeta assim que Deus usou de maneiras tremendas para revelar visões e sonhos que os reis da época tiveram e não sabiam entender o que estava acontecendo ali com eles, através das visões que eles tiveram. Mas Daniel também é um profeta apocalíptico, porque tem muitas revelações que foram dadas a Daniel, que estão relacionadas aos tempos do fim, inclusive a tempos que estão adiante de nós. Nós ainda não chegamos em muitas das situações que foram profetizadas por Daniel. Então ele é um profeta muito importante na Bíblia. Ele foi um profeta muito importante no seu tempo, porque ele foi profundamente usado por Deus, e de certa forma ele foi usado assim, de uma maneira muito parecida com José, que era um interpretador de sonhos, né? Daniel, ele tinha a capacidade de entender sonhos, visões, de maneira assim, muito clara. A revelação de Deus era algo muito forte na vida dele. Então, podemos dizer assim que Daniel era um homem que conhecia os segredos de Deus. E eu penso que para conhecer os segredos de Deus, você tem que ter intimidade com Deus. Então, são pessoas que têm muita intimidade com Deus, que acabam conhecendo os segredos de Deus. E Daniel tem um episódio muito interessante na vida dele, que é o momento quando ele está orando, buscando as revelações de Deus, e o anjo Gabriel saiu do céu para entregar a ele todo o recado, todas as revelações que do céu lhe foram confiadas para serem compartilhadas com Daniel. E Daniel jejuou 21 dias, e até que o anjo veio. Quando o anjo Gabriel chegou, falou: olha, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a te humilhar perante a Deus, suas orações foram ouvidas. Ou seja, desde o primeiro dia que ele se colocou ali, se humilhando diante de Deus, as orações dele haviam sido ouvidas no céu pelo Senhor. E o Senhor já havia realmente determinado que responderia aquelas orações, e para isso ele mandou o anjo Gabriel. Porém, o anjo Gabriel disse: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, até que o Senhor mandou Miguel, um dos primeiros arcanjos, para entrar na batalha, para que ele pudesse ver, né? Então a gente entende que o príncipe do reino da Pérsia, na realidade, era um principado demoníaco, né? Que tentou parar o anjo para ele não chegar até onde Daniel estava. Então é muito interessante isso, né, irmãos? A gente entendeu um pouco do reino espiritual, porque às vezes a gente ora e fala: nossa, não está acontecendo nada. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente ora e não tem noção do que está acontecendo porque a gente está orando, do que está acontecendo porque a gente está jejuando, porque a gente está buscando a Deus. O reino celestial, o espiritual, ele está se movimentando porque nós estamos orando. No caso de Daniel, houve uma oposição de Satanás, né, para que ele não recebesse as revelações de Deus. Porém, Deus mandou Miguel e resolveu aquela parada para que Gabriel pudesse chegar até ele. Então veja como que o reino de Deus ele é complexo, irmãos. O reino celestial ele é complexo. Deus poderia ter dado um basta, né? Eu penso assim, Deus, assim, na sua infinita grandeza, no seu infinito poder, ele poderia simplesmente ter: deixa o Gabriel passar. Mas não foi assim, né? Deus permitiu que houvesse batalha. Deus, ao invés de entrar diretamente na batalha, mandou um arcanjo. Ou seja, tem coisas que a gente às vezes não compreende.
né? Então existem situações no reino celestial, espiritual, que a gente às vezes não entende, mas tudo aconteceu porque Daniel estava orando. Então, quando nós oramos, a gente tem que entender que coisas estão acontecendo nas regiões celestiais e Deus está trabalhando para trazer até nós o que nós precisamos receber da parte dele. Amém? Mas aqui, irmãos, em Daniel 6, fala daquele momento assim, bastante marcante na vida de Daniel, que foi o momento quando ele foi preso, né, e foi jogado na cova dos leões. Então, Daniel 6, 16 diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha só, eu acho interessante demais essa frase do rei, né? O rei, acredito que seja o rei Dário. Ele diz assim: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, irmãos, nós sabemos a história, sabemos que tudo isso aqui que aconteceu por quê? Porque Daniel foi vítima da inveja, Daniel foi vítima dos ciúmes de outros sátrapas, né, que eram, vamos dizer assim, pessoas que ocupavam um cargo de confiança, né, no palácio do rei. Eles serviam ao rei, eles eram oficiais de confiança do rei, eram como se fossem conselheiros, sábios do reino. Só que Daniel foi colocado acima de todos. Daniel era o sábio dos sábios. E tem muita gente que às vezes está na mesma situação, ou que se sente na mesma situação, ou que avaliando, entende que tem a mesma capacidade que o outro, que não quer ficar abaixo. E foi isso que aconteceu. Aqueles homens se levantaram contra Daniel, conspiraram contra Daniel, tentaram achar, vamos dizer assim, levantar a ficha de Daniel, levantar a ficha dele em todos os sentidos, e não acharam nenhum erro, nenhum delito que pudesse incriminá-lo, para que eles pudessem acusá-lo diante do rei. Então eles tiveram, vamos dizer assim, como não conseguiram achar nada contra Daniel, eles foram obrigados a criar uma situação onde eles sabiam que Daniel não obedeceria à situação que seria criada. E a situação foi a seguinte: que durante um período, acho que de 30 dias, não se poderia orar a nenhum Deus que não fosse o próprio rei, porque o rei naquela época era considerado Deus. E quem desobedecesse à lei dos medos e dos persas, porque aqui já houve aquela conexão, né, dos reinos, dos persas e dos medos, e o Larson, acho que o Larson falou na quarta-feira retrasada, né, fez um relato histórico aqui bastante bacana, né, sobre isso, falando desses impérios e como eles foram passando, e dessa união que houve entre os persas e os medos. Então aqui Daniel estava vivendo exatamente nesse período. Então eles mencionam que a lei dos medos e dos persas está aqui no versículo 15. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça pode se mudar. Ou seja, por que aqueles homens foram dizer isso ao rei? Porque o rei gostava demais de Daniel. O rei Dário, ele tinha um apreço por Daniel muito grande. Ele via que Daniel era um homem de Deus, ele via que Daniel era um homem íntegro, ele via que Daniel era um homem de verdade, né? Um homem verdadeiro, e ele gostava demais de Daniel, porque ele via a presença de Deus em Daniel, e ele quis proteger Daniel. Ele trabalhou o dia inteiro para tentar achar alguma maneira de livrar Daniel daquela situação. Porém, ele foi vítima da própria lei que eles criaram. Ele não pôde fazer nada por Daniel. E aí chega naquele momento em que eu achei muito interessante, que eu acabei de citar agora há pouco, em que o rei ele chega para Daniel, no momento que ele é preso, ele vai ser lançado na cova,
em que o próprio rei diz: Daniel, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, Ele te livrará. Eu acho isso aqui tremendo, irmão, sabe por quê? Porque aqui eu vejo que no coração daquele rei já havia um trabalhar de Deus através da vida de Daniel. Através da vida de Daniel, Deus já estava trabalhando na vida e no coração daquele rei, para que aquele rei reconhecesse que, primeiro, o Deus de Daniel é real, ele era um Deus verdadeiro, e que Daniel era servo desse Deus, e que esse Deus tinha poder para livrar Daniel daquela situação que ele não conseguiu livrar, Daniel. Em outras palavras, aquele rei também depositou a sua fé no Deus de Daniel naquele momento. Então eu vejo assim, irmãos, que quando nós temos uma vida com Deus, a nossa vida com Deus, ela impacta a vida de outras pessoas, de modo que a fé que está em nós, ela também começa a se manifestar na vida das pessoas que estão caminhando ao nosso lado, ou na vida das pessoas que de alguma maneira desenvolveram algum relacionamento próximo conosco. Ou seja, a fé que nós carregamos, ela influencia outras pessoas. A fé que nós carregamos, ela tem o poder de influenciar, ela tem o poder, irmãos, de contagiar a vida de outras pessoas. Então, se você é um servo fiel a Deus, se você é um servo que verdadeiramente faz aquilo que agrada o coração de Deus, a sua vida tem o poder de contagiar e de impactar a vida de outras pessoas. E é isso que Deus espera de nós. Quando eu olho para essa realidade, eu vou lá nos evangelhos e vejo o que Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz, o sal da terra e a luz do mundo. Então, quando Jesus compara o cristão com o sal, ele está falando exatamente disso, que a nossa vida, onde ela é colocada, ela contagia, ela salga a vida das outras pessoas com a presença de Deus, com o poder de Deus, com a glória de Deus, com as virtudes de Deus. Aonde a gente passa, Deus é sentido em nós. Amém, irmãos? Deus é vivenciado através de nós pelas outras pessoas. Então aqui eu já vejo uma lição para nós, que a nossa fé, ela é vista pelos outros. A nossa fé, ela é contemplada pelos outros, ela é reconhecida pelos outros, por aqueles que nos observam, por aqueles que olham a nossa maneira de caminhar, por aqueles que olham o nosso procedimento, a nossa maneira de viver. Em outras palavras, o que eu poderia dizer para você e para mim nessa noite é: todos nós precisamos zelar pelo nosso testemunho, porque tem gente olhando para nós. Amém? Precisamos zelar pela maneira como nós vivemos a nossa fé, pela maneira como nós servimos ao nosso Deus, porque o rei disse a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serve. Ou seja, ele via que Daniel, ele não servia a Deus de vez em quando. Você serviu a Deus hoje, mas hoje você não serviu, aí amanhã você serviu de novo, mas aqui você não serviu. Ele não via uma maneira de servir a Deus quebrada, uma maneira de servir a Deus na vida de Daniel inconstante. Ele via que na vida de Daniel, servir a Deus era algo que era feito continuamente. Ou seja, todos os dias aquele rei olhava para Daniel, ele estava servindo a Deus. Todos os dias aquele rei observava a vida de Daniel, e o que ele via? Ele via alguém servindo a Deus. Então, quando eu trazendo isso para as nossas vidas, quando eu penso nisso, eu fico perguntando muitas vezes: será que quando as pessoas olham para mim, pastor Gaudilei, será que quando as pessoas olham para você, será que elas veem em mim e em você uma pessoa que todos os dias está servindo a Deus? Quando as pessoas nos observam, aonde elas costumam nos ver, seja no ambiente de trabalho, seja no trânsito, seja, irmãos, na escola, seja nos momentos triviais da nossa vida, elas conseguem ver alguém que está servindo a Deus continuamente. Então a nossa vida precisa ser um espelho que revela
o nosso compromisso de fé, de amor e de fidelidade ao Deus da nossa vida. Então nós precisamos trazer isso conosco. A nossa vida, ela tem o poder de impactar, ela tem o poder de mexer no coração das pessoas e levar as pessoas para mais perto do nosso Deus, a levar as pessoas a acreditarem no nosso Deus. Porque, irmãos, nós vivemos hoje num tempo muito diferente do tempo de Daniel. O tempo que nós vemos hoje, vamos dizer assim, nós não temos essa visão que eles tinham naquela época, vamos dizer assim, da deidade de um homem que era colocado num trono. Era muito fácil um rei daquela época, ele se ensoberbecer de uma maneira tão grande, porque era lhe dado muito poder. Um presidente hoje de um país não tem a metade, um terço de poder que um rei tinha naquela época, porque o rei, ele era considerado um deus. Se ele falava, não gostei, mata, tinha que matar na hora. Ele tinha um poder na mão dele que era inquestionável. Ninguém parava para avaliar se o que ele fez era justo, injusto, certo, errado. Hoje, se um presidente faz alguma coisa, ele pode ser julgado, existe uma corte, existe um parlamento, existe, enfim. Naquela época não. Então, para que um rei pudesse reconhecer um Deus e se sentir, vamos dizer assim, movido a acreditar num Deus, é porque o coração desse rei realmente estava impactado pela fé que a pessoa que trouxe esse Deus para ele vivia, né? Então nós temos que imaginar e entender essas situações. Então esse texto nos traz algumas lições. Como disse para os irmãos, eu não preparei nada, né? O tema da mensagem é esse. Não, Deus falou comigo nesse texto, eu quero apenas ler esse texto e encontrar nele algumas coisas que a gente pode trazer e aplicar na nossa vida. Uma outra situação que eu vejo aqui, irmãos, é que quando a gente serve a Deus num ambiente de incredulidade, num ambiente mundano, a nossa vida muitas vezes vai ser o alvo, vamos dizer assim, da conspiração, da oposição daqueles que não servem a Deus, ou daqueles que não têm compromisso com Deus. Em outras palavras, quando você quer fazer o que é certo aos olhos de Deus, num ambiente onde ninguém está preocupado com isso, você vai ser perseguido, você vai ser alvo, né, de críticas, você vai ser alvo de, vamos dizer assim, de maquinações, muitas vezes feitas por pessoas para tentar puxar o teu tapete, para te prejudicar de alguma maneira, né? E foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Daniel, ele não fez mal para nenhum daqueles homens. Daniel, ele não teve nenhuma atitude que trouxe algum tipo de prejuízo ou algum tipo de problema à vida daqueles homens, mas eles não queriam saber de nada disso. O problema de Daniel, vamos dizer assim, o problema para aqueles homens em relação a Daniel era que Daniel existia. O problema de Daniel é que você existe. A gente não quer você existir, você tem que morrer, né? Você não fez nada para a gente, você não nos prejudicou, porém a sua existência está nos ofuscando, né? A sua luz está brilhando demais, e aí isso está incomodando a gente, né? É que nem aquela história, né, não sei se é da cobra que perseguiu o vagalume, né? E aí chegou um dia que ela capturou o vagalume e ela já ia abocanhar o vagalume para, vamos dizer assim, devorar e destruir a vida dele. Aí o vagalume falou: mas antes da senhora dar o bote final, me responda uma pergunta. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar, né? Eu nunca te fiz nada. Por que você quer me matar? Aí a serpente olhou para ele e falou assim: porque a sua luz me incomoda, né? Então muitas vezes as pessoas querem nos atingir porque nós estamos, simplesmente porque o brilho que está em nós incomoda os seus corações. Então muitas vezes, né, nós temos que entender que a gente não precisa fazer nada para prejudicar ninguém. Às vezes, infelizmente, porque as pessoas estão no pecado, porque estão sob a influência de Satanás, porque o inimigo está trabalhando em seus corações, muitas vezes seremos alvos de ataques, alvos de ações malignas, desenvolvidas, arquitetadas contra a nossa vida, para nos prejudicar de alguma maneira.
Só que eu quero dizer para você uma coisa: assim como existe aqueles que se levantam contra nós, assim como existe aqueles que se levantam para nos prejudicar, assim como existe aqueles que se levantam para nos destruir, existe um Deus que se levanta para nos proteger até o fim. Existe um Deus que Ele está olhando a situação, Ele está observando, e Ele está deixando as coisas acontecerem, para que lá na frente Ele possa dar o desfecho final, né? Eu vejo assim, irmãos, que nós temos que ter essa consciência. Nós não podemos muitas vezes permitir que o mal que está nos outros entre em nós, porque alguém está agindo contra a minha vida por ciúme, por inveja, por algum sentimento maligno. Aí agora eu também vou me levantar contra aquela pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não gosta de mim, também não vou gostar. Essa pessoa não quer meu bem, eu também não quero o bem dessa pessoa. Nós não podemos deixar que o mal que está na pessoa passe a ser o mal que está dentro de nós. Então, por isso que a Bíblia diz que se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Combata o mal com o bem, porque fazendo isso amontoará as brasas de fogo sobre a cabeça dos seus inimigos, né? Brasas de fogo, eu entendo aqui, é o juízo, né? Você vai estar colocando juízo sobre a vida dessas pessoas que estão se levantando contra você sem motivo, né? Estão se levantando contra você de graça, sem motivo algum, para te prejudicar. Então, quando você não revida, quando você não se vinga, quando você não paga na mesma moeda, mas paga o mal com o bem, você coloca essas pessoas debaixo do juízo de Deus. As brasas de fogo de Deus estão sobre a cabeça dessa pessoa. Por isso o Senhor diz: ninguém se vingue, porque minha é a vingança, e eu retribuirei a cada um, né? O Senhor diz: minha é a vingança, eu sou aquele que recompensa o mal dos homens, eu sou aquele que trata com aqueles que muitas vezes querem se levantar contra nós. Deus se torna o nosso vingador, irmãos. Ele se torna aquele que nos vinga, né? Ele toma para si as nossas dores, Ele toma para si a nossa causa, Ele toma para si a nossa defesa, Ele passa a nos defender, Ele passa a ser aquele que vai lutar no nosso lugar. Amém? Quando o apóstolo Paulo ainda era Saulo de Tarso, né? Na verdade ele não mudou de nome, né? Ele tinha os dois nomes, mas depois ele ficou mais Paulo mesmo. É porque ele tinha dupla cidadania, né? Ele era romano, mas ele também era judeu. Então, quando ele recebe cartas para perseguir os cristãos, e com essas cartas ele recebe autoridade para matar aqueles cristãos, para persegui-los, prendê-los e matá-los. Quando ele vai em direção a Damasco para cumprir esse propósito, quem que aparece diante dele no caminho de Damasco? Jesus. Vamos lá, tchauzinho. Atos 9. Vamos ver lá, só para tirar a dúvida, para a gente não ficar com dúvida, né? Atos 9. Atos 9, versículo 5. O que diz aí, Tião?
Eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha só, irmãos, o próprio Jesus se apresenta a Saulo no caminho de Damasco. Por quê? Porque quem persegue um cristão persegue a Cristo. Isso é importante nós entendermos. Tudo que eu faço contra o Larson, indiretamente eu estou fazendo contra Jesus. Por quê, irmãos? Porque Cristo está no Larson. Tudo que eu faço contra ele, tudo que eu faço para atingir o Larson, Jesus está tomando para ele as dores do Larson. Então, por isso, nós temos que pensar muito bem quando a gente se levanta contra um irmão nosso na igreja. Quando a gente estende um dedo para acusar um irmão nosso dentro da igreja, porque o nome de Cristo está sobre ele. Então, o Senhor, Ele toma as nossas dores. Então, quando eu persigo um cristão, eu estou perseguindo a Cristo. E Cristo se levantou ali e disse: Paulo, olha só, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, Paulo estava perseguindo os cristãos. Só que Jesus disse: você está perseguindo a mim. Porque quando você persegue um cristão, você está perseguindo o Senhor dos cristãos. Eu sou o Senhor. Então, não persiga o seu irmão. Não persiga nenhum cristão, irmão. Não persiga, não fale mal do seu irmão. Não maquine o mal contra o seu irmão. Por quê? Porque Jesus toma as dores daqueles que o servem. Jesus toma as dores daquele que carrega o seu nome. Então nós precisamos ter essa consciência, né? Daniel, irmãos, ele estava ali servindo ao Deus Todo-Poderoso, que estava vendo a maquinação daqueles homens contra Daniel. E aí o que acontece? Deus permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele permitiu que Daniel fosse lançado lá, mas Ele não permitiu que os leões se alimentassem de Daniel. Ali, naquela cova, Deus mandou os seus anjos, e eles estiveram com Daniel ali até o raiar do dia. Ou seja, se o Senhor não te livra do problema, Ele te livra no problema. Se Ele permite o problema chegar na tua vida, se Ele permite que o problema aconteça na sua vida, dentro do problema Ele vai estar com você, e dentro do problema Ele vai dar a solução que você precisa. Então nós precisamos entender, irmãos, que servir a Deus num ambiente de incredulidade vai fazer de nós o alvo da perseguição de Satanás, daqueles que servem a Satanás. Porém, nós podemos ter a certeza de que Deus também se levantará para nos proteger. Amém? Outro ponto que eu acho importante aqui, irmãos, é que os momentos de dor, de sofrimento, eles servem para revelar verdadeiramente quem nós somos, em relação aos valores que nos definem como pessoas de Deus ou não. Então, às vezes, o problema chega, a dificuldade chega só para revelar quem você é. É nesses momentos de dificuldade, é nesses momentos de dor, é nesses momentos de sofrimento, é nesses momentos em que parece que tudo está prevalecendo contra nós, que a nossa identidade em Deus é revelada. Porque, irmãos, quando tudo está bem, é fácil ser fiel a Deus, sim ou não? Sim ou não, tiozinho? Quando tudo tá bem, ser fiel a Deus é moleza, né? Servir a Deus é moleza. Mas e quando tudo vai mal? Quando o inimigo está prevalecendo, o inimigo está me levando para um lugar de morte, de destruição, e aparentemente Deus não está fazendo nada, está deixando as coisas acontecer, né? É nesse momento que a nossa identidade ela é revelada. Então a gente vê ali que Daniel, no meio da situação de sofrimento, no meio da situação de uma iminente morte, de uma iminente destruição vindo sobre a sua vida, ele permaneceu em paz.
ele permaneceu tranquilo, ele permaneceu sereno, ele não se desesperou, porque aparentemente os problemas estavam prevalecendo na sua vida. Então eu quero dizer para você nessa noite, não quer dizer que porque aparentemente os problemas estão prevalecendo, que eles vão te vencer no final. Não é porque os problemas estão prevalecendo que Deus esqueceu de você. Irmãos, não é assim. Deus cuida de cada um de nós, e às vezes Ele permite as situações virem só para provar o nosso coração, não para Ele já sabe, mas para nós mesmos, para as pessoas que estão à nossa volta, porque às vezes nem a gente sabe quão firme nós somos até que o momento da dificuldade chegue. Sim ou não? Às vezes a gente, irmãos, a gente tem um conceito sobre a nossa vida que é irreal, não é verdadeiro, né? Mas quando chega a dificuldade, a gente vai entender quem a gente é de verdade, qual é o nível da nossa fidelidade, qual é a nossa firmeza espiritual, até que ponto eu me mantenho incorruptível, né? Eu não cedo à tentação de fazer a vontade do inimigo, né? Passando pelas dificuldades, passando pelos problemas. Então Daniel, ele mostrou ali a todos que diante das lutas, diante dos problemas, diante das perseguições, ele permanecia fiel ao Senhor. A sua fidelidade estava intacta, né? Os problemas não tiraram, não roubaram do seu coração a sua fidelidade, né? As perseguições não tiraram do seu coração a sua fidelidade. O fato dele estar caminhando em direção a uma situação de morte também não tirou do seu coração a sua fidelidade. Ele permaneceu fiel a Deus em toda e qualquer circunstância, e é isso que Deus espera de nós. Aquele que permanece fiel a Deus, irmãos, antes do momento, vamos dizer assim, da tribulação, antes do clímax, né, da tribulação, Deus também vai se mostrar fiel a essa pessoa lá dentro da situação, lá no clímax, né, do problema. O Senhor vai se mostrar fiel. Eu digo assim, que quem permanece com Deus na oração, Deus vai permanecer com ele na hora da provação, porque Daniel era um homem que permanecia firme na oração quando era proibido orar. Quando foi determinado que não se podia orar, Daniel falou: não abro mão, a minha intimidade com Deus está acima de toda e qualquer lei humana, eu não abro mão da minha intimidade com Deus. Ele não abriu mão de estar com Deus na hora da oração, Deus também não abriu mão de estar com Ele na hora da aprovação. Então é isso que eu quero deixar para você, é isso que eu quero ministrar no seu coração nessa noite. Quero deixar essa palavra para você nessa noite, e que realmente você possa receber isso no seu coração, entender que a sua fé, ela fala o coração das outras pessoas, entender que muitas vezes servir a Deus num ambiente de incredulidade vai levantar, pessoas vão se levantar contra você, mas Deus vai se levantar a teu favor. E por fim, entender que nos momentos de dor e sofrimento, ali muitas vezes a nossa identidade é revelada como alguém que realmente é fiel a Deus até o fim. Amém? Todos entenderam essa palavra aí? Todos recebem essa palavra aí? Amém. Então vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por essa noite, né? Embora não seja uma palavra muito longa, mas acredito que seja uma palavra que seja de Deus para o teu coração, que vai edificar a tua vida e a vida de todos aqueles que vão estar recebendo também através do YouTube. Vamos orar.